Quero convidar você já a abrir sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Coríntios, capítulo número 14, nós vamos ler apenas o versículo 10. Para sentar, depois do ensinamento, nós vamos mostrar para a Bíblia aberta, né? Todos acharam? Passamos então a leitura que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Vamos ver novamente? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Amém? Amém. Então, hoje à tarde eu estava orando durante o serviço, eu orando ao Senhor, pedindo para Deus me dar um assunto para estar ministrando hoje desse mundo, do ensinamento. E uma coisa soou fortemente no meu coração, e uma interrogação: vós ou vozes? Voz singular, única, exclusiva. Vós. E vozes é plural, são várias, são muitas, e nós, como servos de Deus, nós temos que ouvir uma voz, ou temos que ouvir muitas, mas muitas vozes? Aí é uma pergunta, irmãos, que é só você que pode escutar, só você pode responder. Você quer ouvir uma única voz, ou você quer ouvir várias vozes? E o versículo diz aqui: há, por exemplo, tantas espécies de, não é voz, vozes. Há muitas espécies de vozes no mundo, e todas elas têm significado. Do início, se nós lermos o texto aqui, irmão, já peguei apenas o versículo de número 10, né? Eu não quero falar o dom de línguas na igreja, que é o tema aqui do texto. Aqui está falando o dom de línguas na igreja, ou seja, Paulo, ele estava aqui ensinando, doutrinando a igreja a respeito do falar em línguas. Mas não é sobre isso que Deus colocou no meu coração. Quando chegou no versículo 10, eu parei aqui, e isso falou fortemente no meu coração, porque hoje nós vemos muitos crentes, irmãos, perdendo a direção, saindo da posição,
porque está ouvindo muitas vozes. E Deus não quer que nenhum de nós, certos dele, fica ouvindo ou dando crédito a muitas vozes. A única voz que Deus quer que nós ouvimos é a voz dele. É a única, exclusiva. Essa é a voz certa. É essa que aponta o caminho. É essa que dá luz, que dá direção. E tem muitos crentes que se perderam hoje em dia. Qual é o significado da palavra voz? Alguém quer falar alguma coisa? Significado dessa palavra? Fazer ouvir. O que mais? Vamos? Comunicação. Olha só, uma voz. Ela nos faz ouvir. Ela faz nos comunicar. Vou falar de uma forma simplificada aqui, irmãos. Foi que eu mais me identifiquei no dicionário. Voz significa faculdade de falar, gritar, clamar, queixar. Tudo isso significa a palavra voz. Nós ouvimos desde quarta-feira, né? Falando a respeito das ovelhas dando cabeçada uma na outra. E hoje nós ouvimos novamente aqui, né? Deus faz nós recordarmos. Tem certas coisas que Deus tem que falar várias vezes. E a gente tem que ouvir várias vezes. Porque a gente é muito esquecido. A gente está ouvindo outro, daqui a pouco amanhã a gente não sabe nem o que ouviu. O que foi falado. Porque é muitas vozes falando. E quando é muitas vozes falando, não leva a nenhum de nós a um objetivo, a um ideal. Parece que a vida da gente fica estagnada, fica parada. A gente não consegue se mover, sair do lugar. A gente não consegue crescer, avançar, progredir. Mas se a gente der vazão à única voz aqui nessa noite, a nossa vida vai mudar. Aleluia. Deus vai nos fazer caminhar. Deus vai nos fazer prosperar. E o plano dele, a obra dele, vai se cumprir uma por uma na vida daquele a quem Deus prometeu. Aleluia. Porque é uma única voz. Não é várias. É a única voz. Então a voz é a faculdade de falar, de se comunicar, gritar, clamar, queixar. E nós acabamos de ler, há, por exemplo, tanta espécie de vozes. E todas elas têm o seu significado. A voz, irmãos, nessa muitas espécies de vozes que há no mundo, existe a voz do diabo, sim ou não? Existe. E sabia que a voz do diabo também tem significado? Você acha que o diabo vai falar à toa? Vai falar e não vai acontecer nada. Na vida de quem tem ouvido, a ele, acontece.
Foi para fazer tudo por isso. Até quem que é o ladrão? O diabo. Ele não vem senão a matar, roubar e destruir. E o diabo usa pessoas também. O diabo também tem seus agentes para destruir a vida das pessoas. Então a significação da voz do diabo é para roubar, matar e destruir. Dentro dessa espécie de muitas vozes que há no mundo, o mundo também tem a sua voz. A carne nossa também tem uma voz. Os nossos cruéis inimigos, às vezes são pessoas que o inimigo usa para nos afrontar, tem uma voz também. A voz da tentação. Quem de nós aqui não é tentado? Quem já foi tentado aqui? Todos os dias nós somos tentados. Tem a voz da tentação também. A voz da maioria. Sabe qual que é a voz da maioria? É aquela voz que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Está certo isso? Não. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. E quem vai pela voz do povo, ele está enganado da voz da maioria. A voz da dúvida. Tem hora, irmãos, que o crente duvida até de Deus. Parece que duvida que Deus existe. Será que Deus existe mesmo? Será que na história do meu pai e da minha mãe, desde criança eu nasci e ouvi, desde criança isso? Será que Deus existe mesmo? Será que existe céu? Será que existe inferno? Tem muitos ateus aí. Porque está na dúvida. A voz do desânimo. Quantas vezes a voz do desânimo ela fala com a gente? Olha aí, você está cansado. Essa é a voz do desânimo. Olha, irmãos, quantos crentes desanimados estão dentro da igreja, até conseguem vir no culto, até conseguem entrar dentro da igreja, mas é o verdadeiro desânimo. É a voz do desânimo falando mais alto do que a voz de Deus. Teve voz de Deus aqui? Está tendo voz de Deus aqui nessa noite? Tem voz de Deus aqui, irmão. Desde o início do culto tem voz de Deus aqui. Agora você não pode deixar a voz do desânimo falar mais alto do que a voz de Deus. Se a voz do desânimo falar mais alto do que a voz de Deus, irmão, você não vai cultuar. Pode ser que você até consiga dormir. E de repente, se for embora, talvez nem volte mais. Então, desanimado que está. Então, cuidado com a voz do desânimo. A voz do preconceito. O que é preconceito? Pré-julgamento. Apontamento. Às vezes nem é tudo aquilo. Não é nada daquilo. E a gente, prematuramente, já está fazendo pré-juízo. Parece que ele preocupar o lugar de Deus.
E Deus não faz acepção de ninguém. A voz de Deus é essa, que Ele é um Deus que não faz acepção de ninguém. Então a voz do preconceito, a voz do medo, quando deparamos com certas situações que dá medo, né? A voz do medo. A voz do acomodismo. Agora, a mais importante, né? A voz de Deus. De todas essas vozes, irmãos, qual dessas vozes é que nós vamos ouvir? É fácil falar, né? Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, a única, é exclusiva, ímpar, singular, e é essa que vai fazer a mudança na vida do crente. É com essa voz é que as promessas dele serão cumpridas em nós. Agora, muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem porque nós estamos ouvindo as muitas vozes. Todas elas têm significado. Vamos lá? Gênesis, capítulo 1. Gênesis significa a criação, começo, início. No capítulo 1, irmãos, eu acredito assim, irmãos, meditando a palavra de Deus, eu acredito que quando Deus criou todas as coisas, a única voz que imperava é a voz de Deus. Sim ou não? Não tinha outra voz, irmãos. Antes do homem pecar, só tinha uma voz, que é a voz de Deus. E nós vamos ver aqui na criação do mundo e também na criação do homem. No versículo de número 3, irmão, por gentileza, ler. Quem disse? Então podemos entender que houve uma voz aqui. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus havia determinado, ordenado, e aquilo que Ele ordenou aconteceu. Isso na criação do mundo. Haja luz e houve luz. Então a voz de Deus prevaleceu. Sim ou não? Sim. Ele falou, e do que Ele falou, aconteceu. Qual é o significado daquilo que Deus falou? Ele disse: haja luz, foi a fala dele, e houve luz. Mas qual é o significado da luz? Para que luz? Está no versículo 5. O irmão ou a irmã dele, que leu? E Deus chamou a luz. Todo versículo. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Agora lê o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Até
Então a terra era sem forma e o que só havia nela? Trevas. Era só trevas. Então a significação da voz de Deus, haja luz, foi para fazer o que, irmãos? Fazer a separação. Era só trevas. Agora não. Agora é luz e trevas. A luz Deus chamou de dia. E as trevas Deus chamou de noite. Tem uma significação ou não? Tem. Deus falou, haja luz, houve luz. Era tudo trevas, agora tem luz. Será que em nossas vidas não é diferente? Às vezes deparamos por certas situações na área da nossa vida que parece que está tudo tenebroso, só trevas. Não há luz. Por mais que você deite, pense, sente, fala, olha, ouve, ainda continua em trevas, ainda continua sem entender. Mas a voz de Deus nesta noite, Ele quer separar isso. Ele não quer que os crentes vivem em trevas. Ele quer que haja luz. E se você é crente nessa voz que fala com você nessa noite, pode ter certeza que no meio dessas trevas em que a sua vida está, nessa noite, se você der crédito, pode ter certeza, vai ter luz. Vai chegar uma luz. Vai ter uma direção. A luz vai apontar uma direção para você. Se vem alguém buscando a resposta da parte de Deus nessa noite, receba ela nessa noite. Em nome de Jesus. O crente não pode viver de trevas, irmão. Por mais dessas trevas que estão, às vezes na vida conjugal, às vezes na vida financeira, às vezes na área da saúde física, na área profissional, às vezes não tem recurso, terreno. Mas se você sai daqui nessa noite confiante, pode ter certeza, nessa luz que Deus está falando, Ele está falando para você nessa noite, haja luz em ti. Aleluia. Ouça uma voz, e a voz se diz nessa noite, haja luz em ti. Não é muitas vozes, única voz, haja luz em ti. Vamos um pouquinho mais adiante. A voz de Deus, haja luz. A significação desse haja luz, o porquê haver luz? Para separar dia de noite. Pensa nisso bastante. Versículo 6, meu irmão, irmã, lê. Porque tudo era, o mundo todo era o que, irmãos? Água. Agora Deus queria fazer o quê?
a separação do quê? Da expansão no meio das águas, e ele queria fazer a separação entre águas e águas. Dá para entender isso? Tudo era água. Agora ele começou a separar água de água. Tem coisas que dá para entender, irmãos. Lembra-se que o mundo era sem forma e a terra era sem forma e vazia. Havia só trevas. E agora, águas. Então, a voz de Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Agora vamos ver a significação da voz de Deus, que está no versículo 7, né? E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Então, nessa separação de águas e águas, no meio das águas, Deus fez a separação. E agora Deus chamou de quê? Céus. Então agora não é só água. Agora é céu e água. Primeiro era só trevas. Agora é luz e trevas. Separação. E agora a separação de águas e águas. Deus chamou de céu. Agora é céu e águas. É isso? É isso o versículo diz? Ele chamou Deus a expansão do céu, e foi à tarde, amanhã do segundo dia. Agora no 9, meu irmão ou irmã, precisa para ler? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Quem que disse? Deus. Deus. Deus diz o quê? Ajuntem-se as águas debaixo dos. Então não era águas e águas mais, né? Ajuntem todas as águas, né, que estão debaixo do céu, em um lugar, né? E apareça a porção seca. A significação da porção seca, Deus chamou de terra. Então, note, irmãos, Deus fala e tem significado aquilo que Deus está falando. Deus constrói, cria e tem significado de tudo aquilo que Deus criou. É importante para você a luz? Deus criou a luz. No meio de densas trevas, Deus criou a luz. As águas é importante para você? Sim. Sem água, não tem vida. Foi feito um estudo, né? Que 70% do corpo humano é água. A gente separa com alguém, fala, não pode café, não pode Coca-Cola, não gosto de água, você vai de água. Precisa da água, né? O céu para você é importante? Sem o céu não tem chuva. Como é que vai molhar a porção seca? A terra. Então tudo que Deus fala, tudo que Deus criou,
tem significado. Eu e você estamos nesse mundo, e na nossa existência também tem significado. Tem um porquê. O porquê que Deus me fez, o porquê que Deus me criou, o porquê que eu estou na face dessa terra, de tantas coisas que já aconteceram, tantas coisas que passaram. A pandemia matou muita gente, eu nunca vi, né? Foi a primeira vez. Espero a última vez, espero que seja a última vez, né? Mas os meus olhos, todos os dias, sentando noticiário lá, mais de 2.000 mortes. E é coisa assustadora. Mas mesmo no meio de toda essa pandemia, no meio de todas essas turbulências, mesmo com todas as tempestades, vendavais, aqui eu estou, aqui você está, aqui nós estamos, a igreja ainda está na face da terra. Aleluia! E tem um significado. Tem um porquê da nossa existência. Nós precisamos chegar mais a Deus, buscar mais a Deus e ouvir mais a Deus. Porque às vezes não tem pessoas que estão ainda nesse mundo e nem sabem por que estão. Talvez na nossa totalidade, talvez Deus vai revelando, a cada dia Deus vai revelando uma porção, uma fagulha daquilo que Ele tem para mim e para você. Mas agora não saber de nada, isso é desmerecer o autor da vida. Alguma finalidade tem, irmãos, algum propósito Deus tem comigo e Deus tem com você. Aleluia. Se você ainda não descobriu, se você ainda não sabe, é porque talvez você ainda está ouvindo muitas vozes, e muitas vozes você não vai conseguir entrar na posição, você não vai conseguir atender aquilo que Deus quer e requer de você. Mas nesta noite estou encerrando por aqui. Ouça apenas a voz de Deus. Amém? Voz ou vozes? É voz, né? Tem um livro que diz assim: uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Quem conhece isso? Conhece Deus? Liga daí. Nós vamos encerrar com esse louvor. Ouça a voz de Deus, irmãos. Deus está aqui e Ele quer que você ouça a voz dele aqui nesta noite. Logo em seguida, já o Cristiano vai dar já a consideração final. Uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Olhe, olhe, olhe uma vez mais. Segue, segue, segue a voz minha. Venha
aqui nessa noite. A quem está passando por algum problema, alguma situação insolúvel, ouça o que a voz de Deus te diz nessa noite. Aleluia. Porque eu me diz uma voz difícil lá do céu, no meio de toda essa turbulência que está passando, toda essa tempestade, ele está falando, apenas cante para mim. Cante, 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 cante para mim. Ore, 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 ore um pouco mais. É somente cantando para Ele e orando a Ele é que nós seguiremos até o fim. Nós seremos fiel até o fim. E o resultado de tudo isso, receberemos uma coroa